Boa tarde a todos os nossos internautas. Vamos acompanhar aqui a coletiva do deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Tudo certo, pessoal? Vamos lá? Bom. Em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui a nossa perplexidade diante da decisão adotada ontem no STJ, a partir de uma interpretação de uma relatora que determinou que as investigações que envolvem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, originárias das delações da Odebrecht sobre recebimento de recursos de maneira irregular, tenham sido retiradas do âmbito da Lava Jato e tenham sido destinadas para que sejam investigadas no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. É algo gritante do ponto de vista da seletividade. Ao longo dos últimos anos, pelo menos 3 anos, inúmeras situações semelhantes a essa, envolvendo especialmente lideranças ligadas ao Partido dos Trabalhadores, não tiveram esse tratamento. Em diversas oportunidades foi requerida a justiça e sempre existiu um entendimento contrário, inclusive em vários casos remetendo para Curitiba, e em nenhuma oportunidade a justiça aceitou que as suspeitas de Caixa 2 ou de recebimento irregular de recursos para campanhas eleitorais fossem de competência da Justiça Eleitoral. Do nosso ponto de vista, é um escândalo, na medida que o Geraldo Alckmin perde o foro e que passou a correr o risco de ser investigado pela Lava Jato. Há uma mudança de compreensão por parte da Justiça e que agora entende que as questões que dizem respeito a ele são nada mais, nada menos questões de natureza eleitoral que, portanto, devem ser analisadas pela Justiça Eleitoral. Né? Em segundo lugar, nós queremos aqui manifestar que entendemos como extremamente graves as denúncias feitas pelo ministro Gilmar Mendes no plenário do Supremo Tribunal Federal, com acusações muito graves a respeito da Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes levantou suspeitas de corrupção, suspeitas de favorecimento, suspeitas que, infelizmente, já foram protocoladas por nós na PGR em dezembro. Todas as questões levantadas pelo ministro Gilmar Mendes, elas fazem parte de uma documentação que nós protocolamos na PGR em dezembro. E solicitamos que fosse feita uma investigação sobre facilitação
da contratação de escritórios para obtenção de delações premiadas, participação irregular de escritórios para negociar penas menores ou multas menores, relações irregulares que envolvem escritórios de advocacia com procuradores e juízes da Operação Lava Jato. Todas essas questões fazem parte de uma farta documentação protocoladas por nós da PGR em dezembro. Em diversas oportunidades solicitamos à procuradora Raquel Doge que nos recebesse. Não só nunca nos recebeu, como nós retornamos há cerca de 30 dias à PGR, mais uma vez fomos atendidos, né, por um procurador que é o responsável pelas relações institucionais com o Congresso, que não soube nos dar nenhuma informação acerca de qual foi o procedimento adotado no PGR na investigação que nós apresentamos. Nós vamos voltar a requerer uma audiência com a ministra, com a procuradora Raquel Doge. Nós vamos remeter todos os documentos que nós encaminhamos a ela, ao ministro Gilmar Mendes, e caso fique comprovado que não houve a investigação por parte da PGR, nós vamos analisar a possibilidade de representarmos por prevaricação contra a Procuradora-Geral por estar protegendo e não investigando. Inclusive, sobre o procurador Marcelo Miller, nós juntamos uma farta documentação que demonstra o conjunto de crimes e irregularidades cometidos por ele. Essa outra questão que fez referência ontem o Gilmar Mendes sobre o advogado que é irmão de um procurador e que por conta disso tem viabilizado várias delações, tudo isso está nessa documentação. É quase inacreditável que 4 meses depois da nossa denúncia não tenha, por parte da Procuradora-Geral, tido qualquer iniciativa. Então são denúncias gravíssimas de um ministro da Suprema Corte que reforça tudo aquilo que nós temos dito, né? Do aspecto seletivo, mas muito mais do que isso. De um conjunto de irregularidades, de manipulação de provas, né? De adulteração de documentos, de adulteração de planilhas, que, infelizmente, né, se tornaram práticas correntes por parte de procuradores e juízes da chamada Operação Lava Jato. Quero fazer 2 registros aqui também muito importantes. Você sabe que durante a caravana do presidente Lula na região sul, nós tivemos vários ataques, né, de milícias criminosas. Uma delas foi em São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste nós registramos um boletim de ocorrência, porque nós conseguimos identificar alguns dos autores daquele atentado contra o ônibus do presidente Lula. Eu quero trazer aqui uma denúncia muito grave. A Rádio Comunitária Palmeira, do município de Palma Sola, em Santa Catarina, que é vizinha a São Miguel do Oeste, foi invadida hoje pela parte da manhã por 20 pessoas que invadiram as dependências da Rádio Comunitária e tentaram atacar o radialista Marco Rogério Weber, por conta das opiniões que ele expressou no ar a respeito dos ataques que foi vítima a caravana do presidente Lula em Santa Catarina. Esse ataque na rádio foi todo ele documentado. Parte das pessoas que invadiram a rádio são as mesmas que estão dentro do boletim de ocorrência que nós fizemos. Nós já encaminhamos à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a denúncia para que seja aberta uma investigação formal, mas estamos aguardando a chegada do boletim de ocorrência, que foi elaborado já pelo senhor Marcos Rogério Weber, jornalista e radialista, que estava dentro da rádio quando foi atacado hoje por cerca de 20 pessoas no município de Palma Sola, município vizinho a São Miguel do Oeste. E queremos também destacar a informação de que a polícia do estado do Paraná conseguiu identificar, né, o proprietário do local, né, da onde partiram os tiros no ônibus da caravana do presidente Lula, né?
Quer dizer, a polícia já identificou quem é o proprietário, é uma pessoa, inclusive, que já se envolveu em conflitos dessa natureza com o Movimento Trabalhadores Sem Terra, já responde por crimes semelhantes a esse, e nós queremos comunicar que nós estamos acompanhando essa investigação, entendemos que deve ser tratado como um atentado, né? Tanto o caso de São Miguel do Oeste como o caso de Laranjeiras do Sul, e estamos acompanhando os desdobramentos dessa investigação, na medida que hoje a polícia informa que conseguiu identificar então o local de onde partiram os tiros e sabe já quem é o proprietário, né, desse estabelecimento, da onde ocorreram os disparos de arma de fogo contra a caravana do presidente Lula. Estou à disposição aí para alguma questão que vocês queiram nos colocar. Líder, segunda instância, a PEC da segunda instância que está na CCJ, se levantou a discussão, foi apresentado requerimentos para que, enquanto não se decida se ela pode ou não tramitar na casa por conta do decreto do Rio de Janeiro. Qual a avaliação do senhor que o senhor faz? O relator acusa os grandes partidos de não querer que essa PEC seja aprovada, ou pelo menos seja tramitada, que aprovada ela não pode ser, mas tramitada há entendimento que sim. Nós temos uma interpretação que ela é absolutamente tranquila, né? A tramitação, ela é parte do processo legislativo que envolve a PEC. Na medida que nós temos uma intervenção, né, no Estado do Rio de Janeiro, a Constituição não deixa margem para dúvidas. Quer dizer, qualquer alteração da Constituição, qualquer iniciativa que tenha esse objetivo, ela não pode tramitar, né? Portanto, a tramitação dessa PEC não é pelo mérito do que a diz respeito, mas nenhuma PEC. Esta é uma das decorrências de uma intervenção. Portanto, qualquer tentativa, inclusive o ato de designar o relator, ele é um ato ilegal, né? Essa PEC não tem qualquer respaldo constitucional para tramitar e nós, durante o período em que permanecer essa intervenção do Rio de Janeiro, tomaremos todas as medidas legislativas, né, e outras medidas necessárias para impedir que a Constituição seja desrespeitada e que possa ocorrer qualquer tipo de tramitação de PEC dentro da casa. E quanto ao SUSP, né? Como que ficou, então, no final, os agentes socioeducativos continuam no texto, né? Que agora vai para o Senado, né? Vai para o Senado. E o partido mesmo, né? Vai continuar negociando com os senadores agora para essa retirada total do texto? O processo todo do SUSP é um processo muito ruim, né? Quer dizer, a designação do deputado Alberto Fraga, que é reconhecidamente uma pessoa defensora de condutas, de procedimentos em desacordo com tudo aquilo que a sociedade brasileira precisa, já foi algo muito complicado. O deputado Alberto Fraga, quando fez aquela publicação, aliás, agora no dia 14, completa 30 dias da morte da vereadora Marielle, quando ele fez aquela publicação acusando ela de envolvimento com organizações criminosas, imediatamente, e que no caso do PSDB se evidencia mais uma vez uma blindagem por parte de setores do Poder Judiciário que retiram o Alckmin, né, da esfera da justiça criminal e jogam ele para a justiça eleitoral. Então, essa seletividade que nós queremos denunciar, né? Quero dizer para vocês que 45 parlamentares do Partido dos Trabalhadores já fizeram a solicitação de autoração dos seus nomes parlamentares, né? O regimento prevê que precisa permanecer em obstrução, né, até que haja uma posição no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca do julgamento da ação de constitucionalidade, né, ação declaratória de constitucionalidade, que é relator do ministro Marco Aurélio. Nós pretendemos permanecer em obstrução como um modo de evidenciar a situação de anormalidade, de instabilidade institucional que o país está vivendo. Portanto, até que o Supremo Tribunal Federal paute a ação declaratória de constitucionalidade, a bancada do Partido dos Trabalhadores permanecerá em obstrução. Pois é, mas mesmo assim, o plenário conseguiu se aprovar alguma coisa, semana que vem cadastro positivo, remuneração? Perfeitamente, quer dizer, eu acho que o nosso gesto é um gesto que tem conteúdo político, né?
independente da matéria que esteja em debate ou discussão. E esse gesto ele tem a finalidade de mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade que não é razoável, que não é possível, que enquanto a principal liderança política, né, do campo popular deste país está detida de maneira ilegal e irregular, as coisas possam funcionar normalmente. Nós não vamos naturalizar, né? Nós não vamos aceitar que seja tratado como um fato qualquer, como um fato banal. Enquanto o presidente Lula estiver detido, né, como um preso político, detido de maneira ilegal e irregular, nós permaneceremos não só fazendo obstrução, mas com outras iniciativas dentro da casa, para que diariamente, cotidianamente, esse assunto não saia da pauta, seja objeto de denúncia, de mobilizações, de manifestações, e assim nós permaneceremos até que ocorra o julgamento do Supremo Tribunal Federal da ação declaratória de constitucionalidade. Obrigada. Obrigada, Nilda.